Olá, boa tarde para vocês que já estão aí, né, nos esperando. Eu vi que a Cristiane aqui já nos cumprimentou, Janete, boa tarde para vocês, né? Para vocês que estão chegando, é uma grande alegria recebê-los hoje aqui, nessa nova série, né, que nós estamos lançando aqui no canal Numeraliza, uma série que para mim tem um significado muito especial, porque é uma série onde eu vou conversar com pessoas que eu admiro, pessoas que eu leio há muito tempo, né? Muitos autores, muitas pessoas aí que estão há muitos anos já estudando sobre educação. E a gente vai ter oportunidade aí de toda semana, ou às vezes de 15 em 15 dias, receber, né, esses amigos para conversar, tá? E na verdade, essa série aí, ela nasce de um grupo do qual eu faço parte, que é a Uniprosa, né, a convite do Celso, do professor Celso, querido professor Celso, que estará hoje aqui comigo, e quem me levou para lá foi a Isabel Parolin, que será a nossa próxima convidada aí, né, para participar aí dessa conversa. E então eu vou receber aí o Celso, tá? Mas antes eu peço para vocês aí, quem não assinou o canal ainda, né, que assine, porque se vocês assinarem, aí vocês vão receber sempre uma notificação dos conteúdos que a gente está postando, das próximas conversas, vocês ativam aí o sininho e já vão saber o que está acontecendo, vão receber uma notificação por e-mail, né, já com a programação. E assim, como esse é um canal onde a gente trata sobre ensino e aprendizagem de matemática, quer dizer, esse é o seu mote principal. Mas quem já acompanha sabe que quando eu falo de ensino e aprendizagem de matemática, eu estou falando muito mais do que isso, né? Porque a gente tem uma concepção do sujeito com o qual a gente trabalha, a gente tem uma visão de mundo. E essas conversas, elas vão entrar muito nessa perspectiva. Mas a gente vai sempre estar tentando trazer a conversa para o âmbito também do ensino e da aprendizagem de matemática, tá? Então, é com uma grande alegria que eu recebo hoje o querido professor Celso. O professor Celso Vasconcelos, que é doutor em didática pela USP, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, ele já transitou aí pela engenharia eletrônica, pela teologia, enfim, acho que quem está aqui já o conhece, mas para quem não conhece, ele vai se apresentar um pouco melhor, e ele vai contar também para a gente um pouco desse projeto aí que nós estamos lançando em parceria, então, com a Uniprosa, tá bom? Oi, Celso, querido, tudo bom? Então, você desculpe que não deu para fazer toda a tarefa, você me mandou reler aqui o Psiconove, e eu só consegui até metade do volume 2. Vai ficar de castigo. Vou ficar de castigo. O Psiconove era a referência quando eu fazia engenharia, e aí eu fui para o seminário, e quando eu fui para o seminário, eu doei todos os livros de engenharia para a faculdade, para a biblioteca da engenharia lá da Poli, né? E só que eu tenho uma paixãozinha especial pela matemática, né? Aí um dia, num sebo lá em Lisboa, os famosos sebos de Lisboa, eu achei os 2 volumes, então eu comprei de novo, né? Então, um dia ainda vou voltar a ler Consegui. Cálculo diferencial integral, né? Que é uma coisa que a matemática é uma coisa que me apaixona muito, né? Que eu acho incrível as coisas da matemática. E é um prazer muito grande. Então, muito grato, Ana, pelo convite, né? Uma alegria muito grande estar aqui e a gente estabelecer esse diálogo aí, então, das questões da educação, desse mundo da educação, né? E você estava falando, eu estava lembrando também do Luciano Lima. Não sei se o Luciano já veio no seu canal. Não, eu não conheço, inclusive, você já me falou dele, tá. A Isabel Parolin me falou outro dia, mas porque o Luciano, inclusive, ele é da turma inicial da Uniprosa, depois ele se afastou um pouco, tal, mas e ele tem um livro, né, publicado junto com o Ori, tudo. O Ori você conhece muito bem, né? Uhum. E o Ori, sim, o Ori foi meu professor quando eu fiz doutorado na USP, eu fiz uma disciplina com ele, maravilhosa. E eles têm aquele livro, né, de matemática, né, pela Cortez, né? Aí quando eu comecei a ler, eu liguei para ele e falei, Luciano, mas isso aqui não é um livro de matemática, né?
Ele falou, mas não é mesmo, é um livro de educação que, por acaso, trabalha com a matemática, né? Então, é essa visão que você colocou, uma visão de mundo, né? Exatamente. Muito maior, né? Muito bom. Então, Celso, eu que te agradeço, né, muito por você estar aqui, acho que isso engrandece muito aí o nosso espaço virtual, fico muito feliz. Na verdade, assim, eu vou conversar com você sobre o teu texto, né, primeiro você vai apresentar e falar um pouquinho rapidamente para a gente o que é a Uniprosa, como é que a gente chegou aí, enfim, depois a gente vai conversar sobre o teu texto no e-book, mas eu quero de verdade dizer que eu estou muito grata e muito, muito feliz. Essa semana eu publiquei, algumas pessoas viram ali, né? Eu conheci o Celso no início dos anos 90 como professora recém-formada no magistério, porque eu estava cursando pedagogia e tive a oportunidade de conhecer o Celso numa formação no Colégio Martinos, para quem é de Curitiba aí sabe, foi a escola na qual eu fiz o magistério e depois trabalhei. E a gente vinha estudando, Celso, teus textos sobre avaliação, né, nos seus alguns, né, você tinha 2 livros na época sobre avaliação, e assim, para mim era uma emoção muito grande, e você marcou tanto, né, que eu consegui lembrar, e já tinha te falado isso antes, já tinha compartilhado com o Celso, e essa semana eu fiquei com vontade de compartilhar aí, em função dessa nossa conversa aí, para, né, abrir para quem nos segue ali nas redes sociais. Então, é uma alegria muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para as pessoas entenderem o que é a Uniprosa e esse livro aí, né, que dá origem às nossas conversas, tá? Certo. Em primeiro lugar, só destacando isso, agradeço mais uma vez, né, o relato que você fez, muito bonito, né? Mas eu queria também trazer essa questão. É incrível a capacidade que você tem de fazer essas narrativas, né? Lá na Uniprosa você tem feito de quando em quando, assim, e é uma riqueza muito grande, né? Certamente isso, no momento, vai ser publicado, vai ser, né? Então, isso é muito legal. Bem, a Uniprosa, então, é a universidade que versa a prosa, né? E ela surgiu de uma necessidade que a gente tinha de se encontrar, de conversar. E porque frequentemente nós nos encontrávamos, né, muitos de nós, inclusive nós dois aqui, mas muitos amigos, nós nos encontrávamos nos eventos, especialmente nos eventos da Futura Eventos, né? E era sempre aquela coisa muito rápida, muito um chegando, o outro saindo, às vezes dava para assistir um pouco a fala do outro, mas nem sempre. Então, tinha aquele desejo da gente sentar para conversar. E uma vez o Valdo Cavaletti, lá da Federal do Paraná, do campus Litoral, ele veio me visitar aqui no meu escritório aqui, que é a sede universal da Uniprosa, né, mas que não era ainda. E aqui é minha sala de trabalho, né? Do meu lado esquerdo aqui tem toda a obra de Paulo Freire. Toda a obra não, quer dizer, os livros que eu tenho de Paulo Freire sobre Paulo Freire, então estou bem acompanhado aqui. Mas o Valdo, de vez em quando ele vinha aqui, a gente conversava, e uma vez ele veio e nós estávamos... Essa aqui é a minha sala de trabalho, no andar de baixo tem uma sala que eu transformei no Museu do Brinquedo. Então, são brinquedos antigos que eu fui caçando em sebo, esse tipo de coisa, e não tem nenhum brinquedo meu mesmo. Tem brinquedos iguais aos que eu brinquei, mas não tem nenhum brinquedo meu. Tem alguns brinquedos dos meus filhos, né? Então, ali é um espaço assim, um espaço meio mágico. Depois a gente pode falar sobre isso, sobre o devir criança, tudo mais. E nós estávamos ali conversando e brincando, mexendo nas coisas, porque ali a gente sempre pode estar arrumando. E aí o Valdo teve essa ideia, falou: escuta, por que a gente não senta para valer, para conversar, basicamente para conversar, né? Não tinha, inclusive, ideia de fazer nada de ação, tudo. E aí surgiu, então, essa ideia, e aí, em março de 2015, já 6 anos, portanto, nós tivemos o primeiro encontro. Então, o combinado era assim, a gente passar um sábado junto. Né? Chegava às 9 da manhã e até 5h30 da tarde, e a gente almoçava junto, e fazia o almoço ali. Então, nós tivemos churrasco que o Valdo fez, nós tivemos a comida mineira da Terezinha, né? Tivemos o bacalhau do Pacheco. Então, multicultural, internacional.
aquele ambiente, você imagina, né? Então, e às vezes também tinha um pouquinho de caipirinha, que né, o Ori trazia lá a boa cachaça do Nordeste. Então foi assim que surgiu. Aí quando foi em março do ano passado, nós resolvemos ampliar o grupo, né? Aí fizemos uma ampliação, e logo em seguida veio a pandemia. Uhum. Aí paramos com os encontros presenciais, fizemos alguns encontros virtuais, estamos fazendo, né? E aí, basicamente é isso, são pessoas que amam a vida, amam a educação, amam os netos, amam os filhos, né? E a gente se encontra para conversar. E agora... foi quando você me convidou, ali em março de 2021. Isso, perfeito. Então, agora, em função dessas várias circunstâncias, surgiu a ideia da gente, então, fazer alguma coisa. Já há algum tempo a gente queria fazer. No começo, não. No começo a gente queria só conversar mesmo. Depois surgiu. E aí nós fizemos, então, muito aí incentivado ali, provocado pelo Bernard Charlot, né, que tem uma capacidade de organização incrível, né? Nós fizemos, então, para o dia 7 de setembro, um manifesto em relação à defesa de uma educação democrática e humanizadora. E no dia 19 de setembro, né, aniversário de Paulo Freire, lançamos o e-book, né, Por uma Educação Democrática e Humanizadora, que é um pouco a justificativa, a desculpa para a gente se encontrar aqui, né, de a gente comentar um pouco os nossos textos, né. E esse material tem vários, acho que no próprio Numeraliza aqui também você já disponibilizou, vai disponibilizar, né, tanto para assinar o manifesto, que está aberto, ainda já está com cerca de 1.800 assinaturas, e também quem assina o manifesto automaticamente recebe o e-book também. É um pouco isso o contexto. Não sei se está bom assim, Aninha. Não, está ótimo, está ótimo. E até, porque para as pessoas entenderem, assim, essa nossa conversa, na verdade, assim, né, eu estou chamando hoje o Celso aqui para conversar sobre o texto dele. Na verdade, o Celso tem 2 textos, o que me deixou bem feliz, porque aí ele pode voltar para cá para conversar sobre o outro. Hoje nós vamos conversar sobre o texto que é sobre o sentido da educação. E, na verdade, eu já conversei muito com o Celso a respeito desse texto. Ele é que não sabe porque ele não participou, porque no momento que eu li esse texto, eu já conversei muito contigo, Celso, porque esse texto mexeu muito comigo. Na verdade, eu já tinha visto uma fala do Celso num encontro sobre espiritualidade que foi feito em abril desse ano pelo Instituto Casa Grande, né? E que mexeu muito comigo, não só a tua fala, mas da Ceci, do Custódio, acho que é Custódio, né? Custódio, 3 pessoas ali. Mas a fala do Celso foi sobre espiritualidade e ele falou muito sobre sentido, né? Acho que os 2 temas, eles estão muito intrincados um no outro. E, assim, à medida que eu fui lendo o texto do Celso e fui conversando, me ocorreu isso. Eu falei, puxa, que bom, porque não era só o do Celso, né? Eu já li todos os textos e todos, de alguma forma, conversavam com o que eu faço, né? Quer dizer, tinha uma relação. E eu ia dizer que bom seria se a gente pudesse sentar e conversar sobre esses textos, porque a gente não consegue fazer isso lá no grupo, né, Celso? Às vezes eu até ponho, assim, um específico, como o Celso falou, eu gosto muito de fazer relato, a escrita tem uma função muito importante para mim, e eu fiquei meio afastada da escrita, e eu tô, como é que diz, eu tô me reconciliando com ela, e eu gosto muito de fazer isso. A escrita, para mim, é um pouco curativa, assim, né? Ela é... E você faz muito bem, Aninha. Faz muito bem. E eu gosto disso. Até as pessoas falam muito que eu sou dos números, e eu não conheço, às vezes, esse meu lado. Eu gosto muito, eu sempre tive isso, e eu tinha perdido, e no fundo eu estou muito feliz de estar recuperando. Enfim, foi uma fase da minha vida que eu não tinha nem tempo de escrever, nem possibilidade, e eu achava que eu não conseguia mais, e eu estava sofrendo por isso, eu acho que estou recuperando e estou feliz, né? E aí você revela uma sensibilidade muito grande, sabe? Muito bom mesmo. É bom recuperar isso. Né? Então, e tô bem feliz com isso. E aí eu pensei nisso, né? Puxa, vamos conversar e vamos abrir essa conversa, porque assim, é tão importante, às vezes, quando a gente ouve, né, as pessoas como eu te ouvi ali, né, e ouvi o Custódio, ouvi a Ceci, né, e aquilo falou diretamente para mim, né, às vezes a gente diz, parece que eles estão falando para mim, né, e aí eu pensei, vamos abrir essa oportunidade, enfim, aí eu li o texto do Celso, depois imprimi, risquei, até mostrei agora há pouco para ele, falei que eu gosto da coisa impressa, porque a gente pode riscar e tal, né.
E aí o Celso fala muito assim de que a atividade humanizadora é sempre marcada por um significado, né? Então ele começa o texto dele falando disso, que há sempre sentido no que se faz, né? E aí ele vai abordar essa questão falando de uma dupla muito importante que é a cognição e a afetividade. Aí, claro, eu como uma boa piagetiana, né, uma orientanda aí do Lino de Macedo, durante 4 anos estudei Piaget com ele, antes disso já com a Maria Lúcia Moro na Universidade Federal do Paraná, é lógico que eu fiz uma relação ali com Piaget, né, e Celso, então eu ia te lendo e falando, né, puxa, a questão do afeto, né, muitas vezes dizem que o Piaget não se preocupou com isso, não deu atenção para isso, e de fato ele nunca tratou da afetividade com o mesmo rigor que ele tratou da cognição, né, não teceu toda essa teoria que ele faz ali. Mas ele fala, assim, da afetividade, sobretudo como uma força motriz, que é justamente o que, né, esse potencial, esse valor energético, digamos assim, né, que nos move para a ação. E eu acho que é muito importante, exatamente, relação afetividade, inteligência e desenvolvimento mental da criança, exatamente. Então, e as pessoas normalmente não sabem, até porque a gente às vezes recebe, né, Celso, muito, eu vejo muita gente dizendo para mim, puxa, eu nunca estudei Piaget porque eu achava que Piaget não tratava assim, você fala de Piaget de um jeito muito diferente, né? Então, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Celso, assim, né? Apesar da gente identificar Piaget aqui, eu vou identificar, mas eu sei que você tem outros autores que vão mais fundo nisso, e que você falasse um pouquinho dessa relação entre cognição e afeto para a construção de sentido, porque isso tem muito a ver, né, com o que eu trabalho na área de educação matemática. Uhum. Então fala um pouquinho o que você, né, falou aí nesse teu texto sobre isso. Então, que tem... Você vai que falando, não é pouca coisa, né? Tem muitas provocações aí, né? Primeiro, nós estamos, daqui a uma semana, a gente vai estar comemorando o Dia do Professor, né? Sim. E que, aliás, vai ser lançado o site da Uniprosa também, vai ser lançada uma carta da Uniprosa, mas o Dia do Professor. E uma coisa que mexe muito comigo é isso, aonde termina a influência de um professor, né? Eu trabalho muito com um conceito básico de espiritualidade como produção de sentido. Uhum. Né? E como é que isso chegou para mim? Eu me lembro perfeitamente de uma palestra do Carlos Rodrigues Brandão, lá no Mosteiro de São Bento, né? Eu não me lembro, era uma semana de atividades, e isso aí lá nos anos 80, né? Quase... Noves Fora, integral do FDT, dá quanto? Uns 40 anos, né? E então, eu lembro também, por exemplo, lá numa cidade do interior, lá do Mato Grosso, se não me engano, é Sorriso, e que tem o pé direito muito alto das salas de aula, uma coisa muito boa, porque é fresquinho e tal. E eu estava visitando lá e por acaso estava um engenheiro, e aí começamos a conversar. E da onde veio a inspiração? Ele foi aluno da Unijuí, né? A Unijuí é dos jesuítas, e um dia o padre Quevedo foi dar uma palestra e falou sobre as catedrais medievais e como aquilo elevava aquela altura elevava o espírito. Então, aquele aluno de engenharia marcado influenciou toda a rede lá de Sorriso, da construção das escolas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E agora a questão do sentido, né, e a questão da cognição e da afetividade, bom, só lembrar também, eu fui aluno do Lino, né, fiz o curso possível necessário com ele, é uma pessoa muito muito querida, e também eu acho uma coisa às vezes um pouco as pessoas tentam nos enquadrar. Eu lembro uma vez eu estava no interior de Santa Catarina, numa universidade, dando um curso sobre construção do conhecimento, era um curso de uma semana e tal, e chegou a certa altura, eu estava citando muito Vygotsky e tal, depois eu citei Piaget, e aí uma participante falou, professor, mas afinal, o senhor é piagetiano ou vygotskiano? Eu falei, eu sou celsuriano, né? Então, na verdade, que as pessoas querem muito, como se fosse possível, né? Uhum. Mas
a minha dissertação de mestrado foi sobre a metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula, né? Então, um referencial muito, muito forte da dialética. E a própria questão, né? Quer dizer, o que significa conhecer? Conhecer é produzir significado, é produzir sentido, né? Uhum. Então, na própria essência do processo de conhecimento está essa questão do sentido do significado. A gente faz isso estabelecendo relações entre as representações mentais prévias, né? Assim, muito sinteticamente. E aqui, a questão do afeto é absolutamente decisiva, por quê? Né? O conhecimento novo se dá a partir do conhecimento prévio, só que o conhecimento prévio ele não está sempre disponível. Se tivesse sempre disponível, seria uma loucura, aquela questão lá que o Luria fala da superconsciência e tal, né? Aquele caso, é um caso patológico, as pessoas que não conseguem esquecer e tal. Então, a imagem que eu costumo usar, né, é como se o conhecimento prévio tivesse ali no subsolo e tem uma portinha para ser liberado, né? Então o conhecimento novo se faz a partir do conhecimento prévio. Muito bem. Então para avançar eu preciso do prévio. E essa portinha ela vai abrir mais ou menos dependendo do quê? Dependendo justamente da afetividade, da carga afetiva. Então se o sujeito está muito mobilizado, está muito motivado, aliás é interessante que sem querer me comparar a ele, mas o Charlot e eu usamos o termo mobilização no mesmo ano. Ele lança lá o livro lá em França, né, sobre relação com o saber, e eu lanço aqui, eu publico aqui o meu livro de construção do conhecimento, né? Então essa mobilização, né, quanto maior for o grau de mobilização, maior o número de representações mentais prévias que você libera e maior, então, mais consistente vai ser o conhecimento que você vai construir. Então, é uma relação... E é uma coisa muito bonita, porque se conhecer é dar sentido, eu preciso dar sentido para dar sentido. Eu preciso dar sentido para poder construir sentido, né? Tem que ter um sentido mínimo, e aí toda a preocupação que a gente tem que ter com a mobilização do aluno, e a partir desse sentido mínimo estabelece o vínculo aí para chegar a um sentido maior. Então é uma coisa muito 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 bonita, assim, né? Muito interessante, né? Que eu acho que dá até para aproximar com a questão das equilibrações lá, né, do Piaget e tudo, né? Então... a gente até, eu não sei se eu já comentei com você que eu estou fazendo o curso com a Esther Pilar Grossi, né, sobre teoria dos campos conceituais, e ela está falando muito sobre conhecimento operatório e predicativo, os dois níveis do conhecimento, né, e até eu comprei um livro que ela organiza, mas tem um texto do Vergniaud e de um outro autor, que ele fala que é justamente o iceberg das contextualizações, que é muito isso, assim, né? Aquilo que a gente consegue expressar é só a ponta do iceberg, mas isso está sustentado por uma série de conhecimentos dos quais a gente ainda não tem consciência, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo... Oi? Você lembra o nome do livro? Eu não estou com ele aqui, acho que se eu não me engano, é Iceberg das Conceitualizações. O que é aprender é o título principal, e acho que aí até tem o desenho no Iceberg das Conceitualizações, mas depois eu posso te passar direitinho. Ótimo, mas é muito interessante. Não, e é muito bom, porque e a gente fala, é muito isso, assim, né, e eu vivenciei até essa semana fazendo uma formação com professores, essa questão, assim, quando um professor resolve um problema, uma criança, seja quem for, né, você tem lá resolvendo um problema de matemática, que realmente seja um problema, né, que não é um exercício. Aquilo que ele consegue colocar ali, até vou te falar para você visualizar bem a situação. O problema era o seguinte, num pequeno sítio existem galinhas e cabritos, um total de 8 cabeças e 22 pés. Quantos animais há de cada tipo? Então, um dos professores foi lá e desenhou assim, como se fossem as patas de 4 galinhas e depois desenhou as patas de 4 cabritos, né? E aí ele disse, eu tenho que desenhar porque eu sou muito visual, eu já imaginei o sítio, tá? Eu falei, ótimo, é perfeito, porque você tem que imaginar mesmo, é uma representação. E ele estava se sentindo assim até um pouco, talvez envergonhado, porque foi lá e desenha, né? E eu o tempo todo dizendo, mas perfeito, né? Tem que desenhar mesmo, porque é a tua forma de pensar e tal.
E aí eu quis mostrar para ele, na verdade, que ele falou, porque eu não tinha ideia do que fazer. Eu falei, não, você tem que entender que mesmo desenhando, já houve uma ideia prévia que sustentou essa tua tentativa. Por exemplo, você pensou, e aí eu fui perguntando para ele, né, você pensou nas cabeças ou nos pés, mas quando você separou, até que daí ele percebeu que, na verdade, ele já tinha pensado que 8 é 4 mais 4. Só que isso ele não tinha, assim, como consciência. Isso era o conhecimento que subjaz, né? Que está lá sustentando a ação que ele mobiliza. Então, é muito isso, né? Agora, o que também desencadeou ali é você olhar para ele e dizer, tudo bem, pode fazer isso. Porque se você está lá pressionando e diz, não, eu quero né? Ou você despreza aquilo dele, pronto, você cortou, é como se você cortasse aquele fio, né? Não é? Isso. Você mexe na emoção, você corta o fio que mobiliza, né? E isso é uma coisa impressionante. Eu vejo assim como muitos professores não se deram conta ainda, né, da relação entre liberdade e mobilização, né, e motivação, né? Porque dois sujeitos podem estar fazendo exatamente a mesma coisa, né, mas com sentido, com significado totalmente diferente, dependendo da maneira, se aquilo corresponde a um movimento espontâneo, quer dizer, espontâneo não é o espontaneísmo, é espontâneo sim. Dentro do contexto de orientação, né? Ou se é uma coisa obrigatória, né? E a questão do medo, por exemplo, se quer fechar a portinha, é a situação de medo, de pânico, a criança fecha, então aí o que pode acontecer, o que acontece muito na escola, é a memorização mecânica, né? Mas não, de fato, a construção do conhecimento. E uma coisa que me angustia muito nessa questão do sentido é essa questão que eu tenho chamado aí do déficit de utopia, né? Com toda essa situação que a gente está vivendo, eu sinto que as pessoas estão deixando muito de sonhar, né? Então, né? E a gente vê, muitas vezes, na própria construção do projeto político-pedagógico, tem aquele primeiro momento, que a gente trabalha na linha do planejamento participativo, junto lá com o professor Danilo Gandim e tudo. O primeiro momento é do marco referencial, é a hora do sonho, né? É impressionante como algumas pessoas não conseguem desgrudar, estão tão presas à realidade que não conseguem sonhar, né? E isso é muito complicado. E aí tem aquela questão lá que o Einstein fala. Você imagina, o Einstein falava isso lá nos anos 40, nos anos 50, né? A nossa civilização é rica de meios e carente de fins. Então você imagina hoje, com tantos meios, né? Então a gente vê que parece que em muitas escolas o grande problema é se vai usar só sala de aula invertida ou sala de aula invertida junto com educação híbrida, ou vai usar... como se o problema do horizonte, da finalidade, da intencionalidade tivesse resolvido, né? E tem essa grande questão, que é essa busca do sentido, né? Uma coisa impressionante, você vê isso lá desde cedo na criança. Aliás, eu acho que a gente teria que reaprender, é uma das coisas que eu defendo aí do dever criança, é resgatar a nossa curiosidade. Você vê a criança, ela está tentando, desde muito pequena, ela não sabe falar ainda, né? Mas para qualquer coisa ela está tentando atribuir um sentido, atribuir um significado, né? E na escola, muitas vezes, quantas vezes a gente faz coisa porque tem que fazer. Tem que fazer, né? Isso é muito triste. E aí como é que a gente vai querer que a criança se interesse se a gente mesmo não está vendo sentido naquilo, né? Então são coisas assim muito, essa questão da produção de sentido, e eu falo assim de uma maneira um pouco pesada, mas o professor não pode prostituir a sua palavra, né? Se ele não está acreditando naquilo que ele está ensinando, a primeira coisa é buscar o sentido. E se não encontrar o sentido, não dê. Eu lembro, eu fui coordenador pedagógico, e na época, nesse caso, eu era diretor do Imaculada Conceição, lá em São Paulo, colégio particular dos Capuchinhos, e nós tínhamos uma professora de química que certos conteúdos de química ela se recusava a dar. Ela achava que aqueles conteúdos eram alienantes, tal. Só que você imagina, uma escola particular, mais ou menos classe média, média alta, a pressão do vestibular, tudo. Então, o que ela fazia? Em relação àqueles conteúdos, ela preparava o texto teórico, preparava exercício, a gente fazia a apostila e ela dava para os alunos. E ela explicava, isso aqui eu não vou trabalhar, porque eu acho que isso não é fundamental. Só que tem vestibulares que cobram, então ela fazia isso. E qualquer dúvida, vocês falam comigo, né?
E aí você via, os alunos adoravam a Mari, né? Várias vezes ela foi convidada para ser paraninfa, depois do vestibular eles vinham agradecer, porque aquilo que ela ensinava com muita convicção, né? Uhum. Digamos, o pensar quimicamente, o entender quimicamente o mundo. Né? Então, isso é fundamental. Porque senão a gente vai, essa perda de sentido, chega uma hora que você não sabe nem o que você está fazendo. Você vira autômato, né? Você não vira um robô. Você sabe, Celso, que agora você falou isso, eu lembrei de um trecho aqui do teu texto que eu sublinhei, que é aquela experiência com os bebês ali do patinho, né? Você falou da curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade, você fala que quando é tirado da criança a curiosidade, depois mais para frente você vai dizer isso lá no teu texto, que você está desumanizando, né? Porque realmente, se a curiosidade, a gente vê isso, né? Fala um pouquinho dessa experiência, Celso, porque eu acho que é um relato tão lindo que você faz ali, porque aquilo, né, a criança não entendeu o que está acontecendo. Conta aí para gente, que depois eu quero falar isso em relação à matemática um pouquinho. Tá. Então, porque é um documentário da BBC, né? Infelizmente eu não consegui encontrar de novo, mas é um bebê no colo da mãe, e na frente tem lá a pesquisadora, né? E vamos ver se eu lembro direitinho, você me ajuda aqui nas falas. Tá, senão eu estou com o texto então, aí. Tem o patinho lá, e aí então, no primeiro momento, a pessoa cobre o patinho, e a criança dá uma olhadinha, aí ela tira a cobertura e está lá um patinho. E a criança rapidamente se interessa por outra coisa. E depois coloca o obstáculo, nitidamente o pesquisador tira o patinho, esconde o patinho, aí quando levanta, a criança olha e rapidamente perde o interesse. Aí, numa outra situação, coloca ali o obstáculo e não se percebe nenhum movimento, e quando levanta, o patinho não está lá. Uhum. Aí é impressionante como a criança ela fica olhando. Quer dizer, foi alguma coisa que porque é essa necessidade fundamental que a gente tem, né, de viver num mundo que faça sentido, né? Exatamente. E não é uma coisa assim que a gente faz para ganhar alguma coisa, né? Que contar é muito, aqui não dá para fazer. Não, mas eu acho que a gente vê muito isso, porque você sabe que na hora que eu li isso, naquela conversa que eu já tive contigo, quando estava lendo o texto, eu lembrei porque eu tenho um texto lá no meu blog que fala sobre, o título é Menos Spoilers nas aulas de matemática, por favor. Então, o que eu digo? O que acontece nas aulas de matemática? A gente está dando spoilers o tempo todo porque a gente está dizendo para a criança aquilo que ela deveria descobrir, né? Então, ao invés de eu explicar para ela alguma coisa, eu deveria estar ali trazendo uma situação que desperte nela essa incredulidade ou essa admiração, essa coisa. E aí eu lembrei de um documentário, não sei se você já assistiu, deve ter assistido aquele documentário Educação Proibida, acho que é um documentário espanhol até. E aí tem o Carlos Calvo Munhoz, ele é antropólogo, né, chileno, doutor em antropologia, não sei se a formação inicial dele é antropologia, mas ele é mestre e doutor em antropologia. E ele tem uma fala ali que depois eu até voltei no vídeo e anotei, às vezes eu mostro quando eu mostro muito essa fala dele no slide quando estou fazendo formação, e ele diz o seguinte, ó: a tarefa do educador consiste então a todo momento em mostrar mistérios, mostrar situações da natureza que, mesmo que já estejam descritas pela ciência, não o estão para a criança, aluno, né? De modo que ele se surpreenda frente a algo e trate de lhe encontrar uma explicação. Então, eu acho isso tão sensacional, porque, assim, a criança realmente, ela, né, eu falo, por exemplo, por que a criança quer aprender a ler e escrever? Porque ela vive num mundo onde a escrita está ali, e ela vê o adulto usando, então, assim, ela vai fazer perguntas, né? Então, e a gente tem que, porque assim, nada do que eu for entregar para a criança, seja em matemática ou qualquer outra área, mas sobretudo na matemática, vai lhe fazer sentido se ela não se perguntou sobre aquilo. Então, eu acho que o sentido tem muito a ver com essa coisa do desejar, da necessidade. Então, se você me diz algo que nunca foi uma pergunta para mim, né, eu sou capaz de nem enxergar aquilo, né?
Então, eu acho que tem uma coisa muito importante aí, que é justamente isso. A tarefa do professor não é explicar a matéria, né? E a gente ainda vive numa escola onde a gente, muitas vezes, por não saber o que fazer, a gente está lá tentando explicar. Pois é. Né? Você mexe em questões assim interessantíssimas, né? Porque eu não sei, assim, né? Eu acho que às vezes está faltando um pouco essa potência docente. Às vezes eu sinto, que eu vou falar que é muito delicado, mas aqui entre nós ninguém tá ouvindo. Eu acho que às vezes certas práticas de projeto, do jeito que são feitas de maneira distorcida, correspondem a uma demissão da docência. Né? Porque eu acho que uma das tarefas do professor no trabalho com projetos é justamente provocar, né, essa abertura, o Piaget, né? Abertura a todos os possíveis. Todos Eita, coisa possíveis. bonita. Então, provocar isso, porque, veja bem, pensando lá na atividade humana, né, para que aconteça a prática, é preciso querer e poder. Né? Tem pessoas que querem, mas não podem, a prática não acontece. Tem pessoas que podem, mas não querem, falta a energética da ação, não acontece. E o querer, ele tem duas facetas. O desejo e a necessidade. Né? Desejo é falta, necessidade é falta, querer é falta. Né? Sim. E qual a diferença, então? A diferença é a natureza da falta. O desejo é a falta que o sujeito sente a partir da presença do objeto. A necessidade é a falta que o sujeito sente a partir da tomada de consciência da ausência. Eu tenho usado um exemplo assim, o sujeito nunca tinha pensado num tal celular, um tipo de celular. E aí, quando ele vê aquele celular, ele vê aquelas funções, fala, agora eu quero. Esse querer é o quê? Desejo ou necessidade? Isso é um desejo, ele nem estava pensando naquilo. Nem sabia que existia. Nem sabia que existia. E a partir da presença provoca a falta. Uma outra situação, ele está fazendo pós-graduação e o grupo de carona tem um aplicativo que só roda naquele tal celular. Agora ele quer, né? Mas aí agora é outro tipo de falta. Então, o grande desafio do professor é justamente provocar o desejo ou a necessidade. Então, isso que você fala, esse encantamento, quer dizer, quando o professor revela o encantamento, e aí eu fico assim, sabe? Porque sinto muito, eu tenho que estudar. Né? Como é que eu vou poder falar para os meus alunos sobre a importância do tijolo na construção do conceito de número lá pelos sumérios? Não vai ser saindo ali fora, tomando um solzinho, que eu vou descobrir isso. Né? Então, na verdade, isso pede muito. E a partir desse estudo, você pode tornar a sua provocação maravilhosa, porque você. Né? Então, são elementos que vão. Agora, tem só um detalhe, Ana. Então, veja bem, o querer e o poder. O poder não gera querer. Muita coisa que você pode, e nem por isso que você quer. Sim. Mas a recíproca não é verdadeira. Esse é o problema. Se você acha que não pode, bloqueie o querer. Isso é muito interessante. Muito interessante. Isso na matemática, você sabe muito melhor que eu. Quantos alunos estão bloqueados não é por incompetência cognitiva e nem mesmo, às vezes, pelo desejo, pela necessidade, mas ele acha que não pode. Né? Então, ou seja, se a gente está preocupado com esse processo de envolvimento dos alunos, a gente tem que estar atento ao desejo, à necessidade e à representação que ele tem do seu poder. Eu me lembro, por exemplo, quem trabalhou com classes de aceleração, alunos multirepetentes, qual era a primeira coisa que a gente tinha que fazer? Levantar a autoestima, porque de tanto ser reprovado, o que ele pensava? Eu sou incapaz. Não sou capaz. Eu não sou capaz, pronto. Aí você tem os estudos lá da Terezinha Carraer, tudo, né, coisas assim muito, muito fortes aí. Né? Então, é um campo maravilhoso, né?
Mas eu defendo muito a potência docente, né? Não, e essa potência, você falou uma coisa muito importante, assim, acho que tem dois aspectos. Para mim, a grande virada, assim, que eu não sou formada em matemática, né? Sou pedagoga, e aí, para mim, a matemática entrou na minha vida muito mais pela necessidade do que pelo desejo. Porque o que acontece? Quer dizer, na verdade, as duas coisas se juntam, porque como professora dos anos iniciais, eu não estava satisfeita com a forma como eu ensinava matemática. Mas isso ficou mais evidenciado para mim quando comecei a estudar, por exemplo, Emília Ferreiro, comecei a me encantar e a fazer em sala de aula, trabalhar com a alfabetização de uma forma que não fosse, né, seguindo os princípios ali do que ela propunha, ver aquele resultado, ver que as crianças levantavam hipóteses. E aí eu ficava, assim, completamente encantada com uma criança que produzia uma escrita que ainda não era uma escrita alfabética, mas que, meu Deus, como é que pode isso, né? Porque você começa a ver que as crianças têm ideias originais e tal. Mas eu não via a mesma coisa na matemática. Então eu me sentia assim, era uma esquizofrenia. Eu sou uma professora no momento que alfabetiza e não sou a mesma professora no momento que dou aula de matemática, né? Que estou trabalhando com matemática. E aí o que eu entendi? Que mesmo que eu quisesse seguir os mesmos princípios, o conhecimento específico do conteúdo era necessário. Porque, assim, alguns princípios são os mesmos. Mas se eu não entendo o que é fração, e eu nunca tinha entendido de fato o que era fração, eu decorava, eu era daquelas alunas que tirava nota 10, porque eu dava a resposta que o professor queria. Tinha uma boa memória, era, né, a aluna certinha que o professor gosta. E assim, então, primeiro veio de uma necessidade, mas é lógico que de um desejo de ser uma professora que realmente propiciasse isso. E uma outra coisa que você falou aí, Celso, que me fez lembrar um pouco, por exemplo, a história da matemática, né? Então, no início eu gostava de usar a história da matemática para contar, para situar e contextualizar para os estudantes, e é bacana, mas depois houve uma virada de chave ali que foi muito importante, que eu entendi que, para mim, pelo menos isso funcionou muito, que ao invés de contar, não que eu não conte, há momentos que ali a gente, né, vai verificar a história, mas para as crianças é muito mais interessante você conhecer a história da matemática para entender como que determinado conhecimento foi produzido, para responder que tipo de pergunta, para que você possa levar essa mesma, né, reproduzir aquela situação em sala de aula. E aí eu queria só contar uma coisa que eu vivenciei essas últimas semanas. Eu tenho ido na escola onde meus filhos estudam, eles estão no 5º ano. E aí a gente vai trabalhar com fração, e só entrou com fração, assim, informalmente, porque, claro, né, informalmente já se trabalhava com isso. Esse ano, em função da pandemia, etc. e tal, e aí eu pedi para a professora, como eu faço assessoria lá, posso ir lá fazer o trabalho com eles e tal? Porque, além disso, eu adoro estar em sala de aula sempre que eu posso, porque eu falo de uma coisa que eu estou vivendo, né? E aí eu coloquei em prática uma coisa muito a ver com isso que eu acabei de falar. Então, para trabalhar noção de fração com eles, né, introduzir o conceito, eu preparei uma atividade uma situação na qual eu levei quadrados de tamanhos diferentes, e a gente primeiro fez uma conversa sobre medidas, né? Eu provoquei, eles falaram várias coisas, então eles, né, falaram o que eles sabiam sobre grandeza, sobre medidas, enfim. E aí eu falei, então vou fazer uma brincadeira com vocês, que é a seguinte, eu vou entregar esses quadrados, tá? E nós vamos fazer de conta que a gente vive numa época onde não existe régua, fita métrica, não existe nenhum instrumento de medida, enfim. E vocês vão fazer o seguinte, cada trio recebeu um quadrado de tamanho diferente. E eu falei, vocês vão ter que produzir uma mensagem por escrito para o outro grupo, para o outro trio, reproduzir esse quadrado tal qual, mais igual possível, né? Bom, mas para isso, o que eu vou dar para vocês? Eu vou deixar um saquinho com... na verdade, eu não dei saquinho, eu dei 4 palitos de picolé para cada um, tá? Só que eu, previamente, sabia que os quadrados não iam dar exatamente, porque eles iam usar os palitos para medir, né? E que não dava o tamanho exato. Então, aí vinha assim, eu ia gerar neles, né? Então, eles de início falaram, não, tá fácil, é só a gente... Aí tinha uns que pensaram em medir o perímetro, outros já disseram, não, mas espera aí, quadrado de todos os lados são iguais, basta fazer uma medida. E aí, de repente, eles se depararam com algo que eles não esperavam, porque não dava certo, né? Então, tinha alguns que era 3 palitos e 1/4, outros era 2 palitos e 3/4, a medida, né? Outros era 1 e 1/3, sei lá, enfim.
E eles não sabiam, e era justamente o que eu queria ver, como é que eles vão lidar com isso. E aí, Celso, é tão sensacional, porque quando você está aberto né, e você estuda e tal, você consegue, inclusive, enxergar e atribuir sentido à ação do aluno, que às vezes vai passar desapercebido por alguns professores, né? Então, assim, por exemplo, eu cheguei num grupo e era 3 palitos e 1/4 a medida do deles, né? E aí o menino falou assim, é 3,25. E aí eu me fiz de desentendida. Eu entendi, claro que eu entendi o que ele queria dizer, né? Porque era 25, ele queria dizer que era 1/4, na verdade, mas ele não tem ainda essa expressão, esse conhecimento predicativo, pelo menos, sabe dar nome, né? E eu falei, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que é 3 palitos e 25, então são 28 palitos? Não, prof, é que eu estou dizendo assim, ó, e eu me faço desentender justo para que ele explique, né? Isso. Ele falou assim, tá vendo que deu 3 palitos aqui, só que ficou esse pedacinho? Eu falei, sim. Ele falou, então vamos imaginar que esse palito que só ficou um pedacinho fosse um real. Olha a relação dele. Se fosse R$1, esse pedacinho aqui seria 25 centavos. Aí a outra criança falou, então é 25%. Só que a gente nunca trabalhou com porcentagem, entendeu? E ele está naquele momento que ele ouviu, aliás, essa criança, esse que falou 25% é um dos meus filhos, né? Mas assim, ele nunca estudou, e de repente, mas a gente fala em porcentagem, situações significativas. E o terceiro menino olhou e falou assim, eu tinha dito que era metade, mas eles disseram que não é, e realmente não é metade, mas é uma metade menor. Olha a ideia dele, é uma metade menor. Aí eu disse, será que é uma metade menor ou será que é menor do que a metade? Aí eu falei, é menor que a metade ou é maior que a metade? Eu falei, Aí ele fez assim, ele falou, é a metade da metade. Então, olha que coisa sensacional, né? Então, assim, eu fico vendo que tem crianças que passam uma vida na escola sabendo dizer o que é fração própria, imprópria, sabe o que é numerador, denominador, mas nunca pensaram em algo que agora eles pensaram, que entre o 3 e o 4 existe alguma coisa, que é romper com o conhecimento que eles já tinham antes. Antes era depois do 3 vem o 4. Então, é isso, eu acho que tem muito a ver, e aí a criança vai atribuindo sentido, né? Porque você coloca ela nesse movimento que não é esperar o professor explicar, mas é ele, com base no que ele já sabe, como você falou, abrir aquela porta, trazer à tona e usar. E assim... Aí você falou uma outra coisa, Celso, que eu acho que tem a ver com o afetivo, assim, eu não escondo, quando eu estou falando com a criança, o encantamento que eu sinto pelas estratégias deles. Então, eu acho que isso, a criança, né, a gente é transparente, eu fico embevecida quando vejo uma criança fazer uma coisa como essa, né? Então, isso tem uma função muito forte nessa criança que passa a acreditar, a ponto que várias crianças que têm, ali tinha um grupo de meninas que até não estava muito querendo fazer matemática e tal, até porque vem de um ano onde a matemática era online, mais complicado. Elas depois comentaram com a professora, e essa professora me passou, elas falaram, nossa, que elas levantaram e foram assim, nossa, eu estou amando fazer esse trabalho. Mas é claro, né, é um lugar onde ela está atribuindo sentido basicamente, né? Então isso é muito forte, né? Nossa, tanta coisa, Ana. Aí, por exemplo, de cara lembra aquela questão, né, do sentido, né, do significado, né? O significado é o núcleo duro e o sentido é o núcleo duro mais a franja de significação, né? Então, quando a gente fala cachorro, a gente se entende, mas o sentido que cachorro tem para mim inclui o biriba. Você nem sabe quem é o biriba, né? E o biriba, para mim, foi meu parceiro na infância, aquele caminho, enfim, né? Então, esse é um ponto. Depois, direto, lembra aquela que você fala no seu texto, né, que é muito forte, né, que aparentemente é uma pergunta, aliás, as perguntas dos alunos, se a gente levasse a sério, né, professor, é de mais ou é de menos, né? Quer dizer, e o professor não percebe, quer dizer, justamente o que tem de matemática ali é descobrir isso, o resto é algoritmo, né? Então, é uma coisa, você denunciou isso assim muito bem ali, né? Pensando na pandemia e pensando nessas questões que você trouxe aí, né? Sim, o conhecimento novo se dá a partir do conhecimento prévio, né? Aliás, o Piaget aqui é categórico, né? Se você não tiver conhecimento prévio, você não consegue nem
nem fazer, não consegue nem perceber o objeto, né? Mas, então, o conhecimento novo se dá a partir do conhecimento prévio, mas não necessariamente daquele que o professor acha que vai ser. Que o professor impõe, você vê só nesses exemplos, o percurso que cada um fez, né, para chegar. Então, isso é uma coisa incrível, né? Mas isso só se existe esse respeito e tal. E quando você fala do encantamento, né, eu lembro lá do Spinoza, né? E aí vem toda a questão do afeto, que é a questão do afetar e ser afetado, né? Então, a gente procura afetar, mas a gente também... Então, quando você se deixa afetar pelo aluno e ele percebe, nossa, que você cria uma ressonância, você cria um vínculo, né, que é absolutamente fundamental para a aprendizagem, né? Não, e o peso que tem para uma criança quando ela percebe que o professor admira, que gosta. Bom, claro, a gente vê o bebezinho. Se o bebê faz uma gracinha e você ri, ele faz a gracinha de novo e de novo, porque assim, basta que ele tenha o olhar de aprovação. Então, assim, e o professor é uma autoridade, né? Assim, e assim, a gente como pais ou como professores, né, esse nosso olhar sobre a criança E essa é uma questão, Ana, que, nossa, que eu me lembro lá do Hegel, né, na Fenomenologia do Espírito, quando ele fala da dialética do reconhecimento, né? E como nós precisamos disso para nos constituir, né? Só que, como ele fala lá, a dialética do senhor, do escravo, lá, então, é uma luta de vida e de morte, né? Porque se a gente não souber calibrar isso, né, você sufoca a criança, né, ou você se anula como mediador, como orientador, né? E a gente tem que viver. Ainda hoje de manhã estava no encontro discutindo a questão da disciplina, né, que não tem jeito. É preciso a direção por parte do adulto e a iniciativa por parte da criança. E não dá para você... É uma tensão dialética que você vai resolver em cada momento de acordo com a finalidade e com a realidade, né? E as pessoas querem simplificar isso. Me assusta muito. Hoje em dia só se fala em limite. É claro que o limite é fundamental, mas o limite sem o par complementar, que é a possibilidade, e sem o sentido, e, sobretudo, sem o vínculo pedagógico, você não chega a lugar algum, né? Então, são questões assim muito, muito importantes, né? Que aí mexe toda a questão da formação do professor, esse maldito pensamento dicotômico, que é um pensamento que está na sociedade. A gente vê toda essa questão aí desse ódio nas redes sociais, tem muito a ver com isso, né? E ou é isso, ou aquilo. Absolutamente, ou exclusivo, né? E essa dificuldade de reconhecer a nossa condição de seres contraditórios, né? Então, e aí as pessoas não percebem. Eu costumo provocar, né, os professores, né, o conceito de limite lá, né, aquela coisa tão linda, né? Chega, mas não chega, mas chega, né? Então, aquela aproximação fina, né, Agora, quem de nós aprendeu limite assim, né? O que você aprendia? Limite de f de x quando x tende a, daí você substitui o x para aquilo lá, calcula, né? Mas essa aproximação fina do real, né, que o cálculo diferencial integral dá, isso a gente perde. Então, para mim, não pensar matematicamente, não pensar bem matematicamente é uma tremenda forma de dominação, né? Sim, com certeza. Então, eu falo muito assim, né, que você trabalhando matemática dessa forma, você também aprende, ensina a criança a lidar com a contradição. Porque o que acontece no fundo, no ensino da matemática, a gente tenta controlar ao máximo para a criança não se confrontar mesmo com a contradição, né? Porque a gente vai, né? As próprias formas, outro dia eu falei assim, né? Quando você falou essa coisa da conta de mais ou de menos, né? A tal ponto que os professores, como primeiro ensina a conta para depois propor o problema, ou seja, ele elimina o problema, né? Porque problema só é a situação para a qual eu não sei, não conheço a solução, né? Por isso que veio aquela pergunta. Mas eu digo assim, a ponto de nos problemas, eu brinco às vezes, né? Se você perguntar assim, para falar para a criança, propor um problema escrito desse jeito. Meu pai tem 65 anos, hoje ele foi no mercado com 50 e voltou com 25, quanto ele gastou lá?
E aí, o que vocês acham que a criança vai responder? E todo mundo diz, ele vai tentar pôr o 65 ali. Então, por isso que a gente não pode pôr informação a mais. Agora, é interessante, né? Porque para resolver um problema, primeiro você tem que ver quais são as informações pertinentes. Mas como é que ele vai fazer isso se na escola a gente já evita que qualquer conflito aconteça, né? Então, é uma coisa, assim, do controle absoluto, né? Então, a mesma coisa dos algoritmos. Quando você falou de fins e meios, então eu fiquei pensando muito isso, né? E é uma fala muito forte minha, assim, nos anos iniciais a gente tem que trabalhar as 4 operações, mas isso é muito diferente de ensinar algoritmo. Algoritmo é uma invenção maravilhosa, sem dúvida nenhuma, mas é o resultado de uma caminhada, né? E num momento que não existia calculadora. Eu sempre digo isso, é tão importante, porque se foi inventado o algoritmo é porque dava muito trabalho fazer e tal. Então, as pessoas pensaram, né? Isso é genial, de um jeito que você pudesse fazer o cálculo sem pensar. Olha que coisa forte, Celso, fazer o cálculo sem pensar. Agora na escola, é o momento que eu tenho que pensar, entende? Eu tenho que é o momento de pensar. Então, assim, na escola eu não devo trabalhar com algoritmo. Eu não sei se você leu o livro, eu li um livro um tempo atrás do Daniel Kahneman, que chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Ele é um psicólogo, trabalha com neuropsicologia israelense, e ele fala de 2 sistemas de pensar, o rápido e o devagar. E ele diz que o rápido é o da intuição. É aquele sabe aquelas respostas que vêm imediatamente. E o sistema 2 é justamente esse sistema que é o da reflexão, etc. Mas que a gente é muito levado a operar no dia a dia com o sistema 1, porque é justamente o nosso corpo visa biologicamente economizar energia. E pensar é difícil, dá trabalho, etc. e tal. Então, e a escola, eu acho que, na verdade, muitas vezes reforça isso, né? Da resposta automática, porque o Bernard Charlot aí fala muito bem disso, nós vivemos numa sociedade da performance. Então, o que interessa é que você dê a resposta. Né? Isso. E aí o algoritmo, como você falou, é isso, né? Aplico mecanicamente, não preciso nem estar pensando. Só que isso é depois, mas e mesmo assim, depois, ele tem que conhecer o algoritmo porque é da nossa cultura, é importante que veja que existe, mas depois ele pode usar a calculadora, entende? O que ele tem que saber é estimar, pensar, etc. É aquela coisa, né? Calcular o diâmetro do cano de casa dá 3 metros, né? E ele coloca, né? Quer dizer, como que um cano de uma residência, quer dizer, não tem a menor análise dimensional, nada disso. E às vezes quando a gente defende isso, aí as pessoas falam, professor, mas e o vestibular? Né? Aí a minha resposta padrão é essa, né? Formar bem desde cedo e, se for necessário, imbecilizar na reta final. Isso. Então, você lá no 3º ano de ensino médio, ensinar que minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno A, não tem problema, né? Desde que você avise, meninos, né? Hora de bobagens da vida para os maus vestibulares. Porque um bom vestibular, como o espírito do Enem, se for pedir isso, ele vai dar a fórmula, né? Porque o importante não é memorizar a fórmula, tal. Agora, lá nos anos iniciais, né? Está fazendo. Aí o menino levanta a mão, professora, né? Por que vai 1? Não pergunta bem, faz que dá certo. Isso é um crime, né? Então, você dá lá, pensando lá nos maus vestibular, e muitas vezes volta a história lá do arroz feijão, né? Então, muitas vezes existe esse equívoco, né? Porque não se compreende a maneira de enfrentar essas contradições da própria realidade. E isso que você falou, o aluno se confrontar com o problema, é uma coisa fundamental mesmo, né? Uma coisa... Não, e aí tem uma outra coisa que é interessante, que você fala disso assim, né, porque aprender não é sempre só prazer, né? Aprender também é lidar com o que é difícil, com o que eu não consigo, com o erro. Então, a gente muitas vezes faz isso para que o aluno não erre. Na verdade, essa visão muito assim, de racionalizar o trabalho para ir o mais rápido possível, da maior quantidade possível. Então, assim, eu percebo muito isso. Ali eu contei o exemplo do palito lá, que eles estavam super felizes, mas quantas vezes o aluno se frustra
porque ele tenta resolver, não encontra a resposta, e assim, é o que a gente diz, não, vamos tentar de novo, vamos começar, você foi lá, a gente dá a mão, mas assim, às vezes ele também queria que você desse a resposta, né? Uhum. E ele entender que se eu der a resposta, que prazer tem, né? Porque é difícil às vezes, mas não há prazer melhor, porque a recompensa não é o problema resolvido, mas eu saber-me capaz de chegar lá, né? Isso. Demanda esforço, demanda, mas né, eu consegui, eu fui capaz, não foi o outro que me deu, né? Então, e aí que tem aquela questão política, né, que você coloca no texto, né, que isso é um elemento político fundamental, né, da pessoa se acreditar capaz, né, e ao contrário, né, dela se acreditar, internalizar, né, eu tenho um miolo fraco, eu sou fraco, eu tenho um miolo mole, sou fraco das ideias, eu não dou para os estudos. Isso é sobretudo as camadas populares, né? Isso é uma barbaridade que se faz, né? Essa violência simbólica e ao contrário, quando você, né, é importante. E eu acho que isso também é uma coisa que nós estamos aí nos aproximando do Dia dos Professores, né? E é uma discussão que está rolando lá na Uniprosa também, preparando a carta. Eu acho que isso também é um elemento muito importante para o professor, porque às vezes o professor ele não percebe essa dimensão política, ele não percebe essa dimensão humana, essa dimensão... ele não tem, muitas vezes, noção da importância do seu trabalho. Então tem aquela situação clássica lá, ela é professora lá em uma escola rural, uma escola do campo, a 25 quilômetros da sede do município, né? E ela faz um trabalho fantástico, ela está preocupada em fortalecer a autoestima do aluno, ela está preocupada em respeitar o movimento, ao mesmo tempo também ela ajuda no processo de autocrítica, que é um elemento importante no desenvolvimento humano, ela trabalha com valores como respeito, como verdade, como solidariedade, enfim, ela tem todo um cuidado ali, né? Mas ela fala, mas que importância pode ter o meu trabalho aqui, nessa periferia, né? E aí ela pensa, não, se eu fosse coordenadora pedagógica de uma escola do centro, aí vocês iam ver o poder que eu ia ter. Aí ela se torna coordenadora pedagógica de uma escola do centro. Ela tem 15 professoras. Me ajuda na matemática aí. 3 professoras apoiam o trabalho dela, estão juntas ali, construindo junto. 3 professoras são totalmente contra, né? Boicotam o trabalho, fazem fofoca, intriga, uhum. né? E quanto é que sobrou? 9 professores ficam em cima do muro, né? Então, o que acontece? O que ela faz com esse poder? Porque se essas 15 professoras tivessem sido alunas dela lá na escola da periferia, elas teriam aprendido, né, ética, respeito, verdade, diálogo, capacidade de argumentação, né? O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você ter poder se você não tem pessoas também que tenham essa formação. Por isso que esse trabalho que parece tão insignificante, porque o que significa? Isso, ao fim e ao cabo, permite um outro horizonte, né? A gente viu, né? Nós tivemos um presidente negro dos Estados Unidos. Quando é que você podia imaginar, né, que seria o cargo de maior poder, né? Agora, o que ele conseguiu? Ele conseguiu algumas coisas, mas que logo em seguida foram desmontadas. Por quê? Porque você não tem uma base de pessoas que estejam... Por isso que defender comprometido. Defender uma educação democrática e humanizadora é tão importante, né? Que é o tema lá do nosso livro. Né? Não, e é uma coisa que você vai construindo, né? É uma construção, né, Celso? E aquela construção que você precisa alimentar todos os dias, né? Porque é como você falou, não dá para desistir. E a gente vê às vezes que a pessoa, até pensando nessa questão do vestibular aí que você falou antes, que às vezes as pessoas desistem de atribuir sentido. O que ele quer mesmo é que eu dê a resposta, então eu vou dar. E isso eu acho muito triste quando você vê um aluno ou até um professor, porque a gente vê muito isso, que o professor trabalha numa escola X, que, né, e não estou nem julgando esse professor, eu estou dizendo como é triste ver, às vezes, essas pessoas desistindo, né? Porque assim, eu desisto porque é isso que ele quer, então vamos dar o que eles querem, né? Então, essa é a coisa triste, assim, quando se desiste, né? Isso, você vê que é desistir do sonho, né? Desistir de continuar querendo mesmo atribuir o sentido, né?
Isso é muito, muito sério. É muito... Eu coloco lá, né? Todo professor tem uma pulsão para o magistério vem de magister, mestre, e todo professor tem uma pulsão para o desistério. Isso, exatamente. Você fala isso. Só que em algumas pessoas a pulsão para o desistério está muito forte, então elas têm que ser ajudadas. Porque além de ser uma frustração para ela, porque ela não vê sentido na atividade dela, eu fico muito chateado quando vai chegando 15 de outubro e o professor fala: eu não tenho motivo nenhum para comemorar. Pô, então peça demissão, cara. Né? Eu não estou dizendo que as coisas estão tranquilas, tem muita, mas se você não consegue ver valor na sua própria atividade, o que você está fazendo como... Já desistiu, né? Já desistiu, né? Agora, o problema é esse, né? Que muitos desistem, mas não pedem demissão. Isso, desiste, mas continua lá, né? Continua ocupando o lugar e fazendo muito estrago, né? E por isso que a gente... Não, e para a felicidade dele também. E tem pessoas que, tudo bem, descobrem que não é para isso mesmo e vão ser felizes em outra área, vai achar, porque a pessoa também não pode se admitir. Claro, eu não estou dizendo que seja fácil, mas a pessoa não consegue e tal, mas é isso, não dá para desistir. Né? E é isso que a gente quer através da Uniprosa, né? É dar a mão para quem não está desistindo e dizer, ó, a gente quer apoiar, por isso que a gente está fazendo todas essas ações, né, Celso? Ô, Celso, o nosso papo está delicioso, mas a gente, né, não quero me estender muito, mas eu ainda gostaria de pedir aqui, vou direcionar um pouquinho, eu fiz algumas anotações, porque eu sabia que se não desse um nortezinho aí, a gente vai embora conversando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que tem a ver com isso também, né, com essa questão de os fins da educação, né? Eu anotei aqui que você coloca muito assim, né, essa coisa de que quando eu pergunto por que eu tenho que estudar isso, né? Na matemática isso é muito claro, né? Para que eu tenho que estudar isso? Para que eu tenho que saber isso e tal? E você fala uma outra pergunta antes ainda, que é por que eu tenho que estudar? E que já não se sustenta mais esse argumento de, eu vou estudar para ser feliz da vida. Hoje ainda eu vi uma publicação aí no Facebook, alguém dizendo assim que... como é que é? Eu me mato de estudar e tal, e vejo uma pessoa que dá pulinhos e dancinhas no TikTok ganhando milhões e tal, né? Então, quer dizer, esse argumento, acho que ele não se sustenta, mas né, falar um pouquinho, porque você fala muito bem isso no teu texto, né? Como é que a gente dá sentido ao estudar hoje, né? Com tudo que a gente vê na nossa sociedade, como é que a gente pode passar para os nossos estudantes esse sentido do educar, né? Do se educar, novamente. Tem são três perspectivas assim que se articulam, né? Que estudar, né? Conhecer, para poder compreender, que corresponde justamente a essa necessidade que a gente tem de viver no mundo que faça sentido. E quem não perdeu, quem ainda não se desumanizou, né? Quem ainda preserva essa alma infantil, quem preserva essa curiosidade, que na verdade... Isso é uma coisa... Eu lembro um documentário lá, uma reportagem lá no Jornal Nacional. Eles estavam entrevistando lá o físico responsável pelo acelerador de partículas lá na Europa. Né? E a primeira coisa que ele falou foi: isso aqui é meu brinquedo. Né? Então, essa pulsão. Então, não perder essa curiosidade, então essa busca de sentido. Então, primeira coisa é conhecer para poder compreender. Né? É uma necessidade humana fundamental, viver num mundo que faça sentido. E aí o Viktor Frankl fala da neurose neurogênica, a neurose do nous, né, do espírito, da perda do sentido, é uma das piores coisas. E ele fala isso a partir de uma experiência muito concreta lá no campo de concentração, então é riquíssimo isso. Depois, compreender para poder usufruir. Né? Tem uma riqueza enorme, né, da arte, da literatura, da matemática. São muitos os prazeres da matemática. Agora, ninguém vai usufruir. Que coisa incrível isso, né? Se for de segundo grau, vão ter duas respostas. Se for de primeiro grau, como é que você, diferenciando, você baixa e você integrando, você sobe a potência. Então, uma coisa com coisas incríveis assim. Então, poder usufruir. Agora, a terceira perspectiva, que eu acho que é muito importante, que é a perspectiva de conhecer para transformar. Transformar a própria vida, o próprio currículo, né? Transformar a sociedade como ter esse horizonte.
Porque isso está faltando muito, porque como tem aquele déficit de utopia, as pessoas... E aí você vê um jovem que é mais sensível, ele fica muito angustiado, porque ele olha aí e não vê lugar para ele, né? E se continuar assim, vai ter cada vez menos, né? Há quanto tempo o Josué de Castro já falava isso, né? O mundo daqui a algum tempo vai ter dois tipos de pessoas, né? Os que não comem porque não têm o que comer e os que não dormem de medo dos que não comem. Isso. Será que a gente está longe disso? É esse mundo que a gente... Não, seja o melhor, garanta o seu, né? Eu me lembro quando era permitido outdoor aqui em São Paulo, tinha um cursinho que colocava isso, né? Só os melhores dos melhores sobreviverão. Nossa. Você imagina a neurose que isso causa num jovem. A gente vê quantos casos, a gente sabe, né? Sim, o pai queria que o filho fizesse medicina, ele vai, faz medicina, entrega o diploma, ele vai, se suicida, e uma coisa assim. Então, essa perspectiva da transformação. E é claro que isso vai desde a educação infantil, na linguagem apropriada, né? Eu não vou chegar para uma criança de educação infantil e falar, olha bem, há uma contradição entre a infraestrutura e a estrutura e tal. Mas eu posso perfeitamente, para uma criança de educação infantil, falar, o mundo não tem coisas bonitas? Quais são as coisas? O mundo não tem coisas que não são tão bonitas? E a nossa escola? É a nossa sala de aula? O que a gente pode fazer? Então, desde cedo, você está chamando para ser sujeito de transformação. E sujeito, claro, exatamente. Então, o que eu posso fazer dentro da situação, porque a situação que eu tenho é essa, mas qual é a minha margem de atuação aqui? Né? Isso, é que o Paulo Freire fala lá do inédito e viável, e eu falo da ZAR, né, da zona de autonomia relativa, aquilo que eu posso fazer já. E tem coisas que, se eu não fizer, ninguém mais pode fazer, né, pensando no caso do professor. Ô Celso, eu queria, voltei aqui, anotei, porque daí você falou de uma coisa, a gente nem vai conseguir falar do devir criança hoje, mas quando você deu esse exemplo aí do acelerador lá de partículas, e que ele falou que é o meu brinquedo, eu pensei muito lendo o teu texto nessa questão do lúdico, do sentido para a criança. Então, eu sempre falo muito isso, sobretudo na educação infantil. Não é que nos anos iniciais a gente não faça isso, só que o lúdico nos anos iniciais é um pouco diferente, porque ele é mais sofisticado, igual essa ideia, por exemplo, essa proposta de trabalhar fração desse jeito é lúdica. É lúdica porque ele se envolve naquilo, não porque, né, quer ganhar notas, porque ele quer, né, que raio, como é que eu vou explicar isso, né? Que esse pedacinho que ficou aqui e tal. Mas para os pequenos, eu vejo muito isso, assim, e as pessoas quando me perguntam como trabalhar matemática, tá, eu digo, gente, matemática na educação infantil é brincando, é no brincar, é no lúdico, e às vezes não é nem uma brincadeira, o que você vê diretamente qualquer conceito matemático lá. Né? Eu digo, não é isso, você está construindo a base do se descentrar, né? Ver as coisas do ponto de vista do outro. Então, eu vou explicando isso para que eles entendam que isso está ali na base do desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Perceber a própria brincadeira de esconde-esconde. Quer dizer, quando eu me escondo, né, porque o bebezinho pequeno, o que ele faz? Ele faz isso aqui e pronto, eu estou escondido, né? Então, assim, ele perceber que o outro não o vê da mesma forma que ele está vendo, então tudo isso, né? Mas eu digo muito isso porque, assim, o tempo da criança é um tempo diferente, né? Então, assim, a criança, não adianta você dizer para ela que, isso aqui é importante agora, porque no futuro, né? Então, o momento dela é o agora. Então, o lúdico é aquilo que eu faço pelo prazer de fazer, né? Então, não é nem... A criança não aprende de outra forma que não seja no lúdico por conta desse tempo dela, né? Então, se ela não vê prazer naquilo... Agora, a gente vê a criança tão absorta e tão envolvida, né? E a criança começa a fazer perguntas. E eu sempre falo isso, né? Aliás, isso é uma coisa que a Constance Camille, lá, que foi... né, trabalhou com Piaget, foi orientando ele, depois, né, foi para essa área da matemática. Ela diz mesmo que quando ela diz que você tem que ter na educação infantil o objetivo das crianças em relação ao adulto se tornarem cada vez mais autônomas, né, menos dependentes desse adulto, em relação às outras crianças de se descentrar, né, cada vez mais e trabalhar numa perspectiva de cooperação. E em relação ao conhecimento, né, ela fala na educação infantil são esses 3 objetivos, que ela seja uma criança ativa, curiosa, que procure atribuir sentido às coisas, faça perguntas e tal. E aí perguntavam para ela assim, tá, mas como é que fica a matemática, a língua portuguesa e tal? E ela diz assim, não tem como uma criança ativa e curiosa não se interessar pelos elementos da nossa cultura.
Né? Então ela vai se perguntar, e aí eu lembrei do Gustavo, um dos meus filhos, pequenininho, né, assim, imitando, o pai sempre fez muita coisa em casa, ele gosta de mexer com, ele que faz os nossos estantes, essas coisas, né, e aí o Gustavo imitando, né, eles imitam, com fita métrica, e aí começa a brincar e tal, até que um dia ele pequenininho, acho que tinha, sei lá, 5 anos, ele fala para mim, mãe, por que tem tanto número que tem um número só, não, tem tão pouco número que tem um número só e tanto número que tem 2 números. Olha o que ele quis dizer, quer dizer, 2 algarismos. Então, assim, olha só, ele pega uma fita métrica e ele vê, até, né, do 0 ao 9 é só isso, depois até o 6 são vários. Então, as crianças vão se perguntar, elas vão, então, assim, o brincar para uma criança é fundamental, e é o viver agora, né? E aí eu lembrei, Celso, se você me permite, eu lembrei, não sei se você conhece esse livrinho aqui, eu achei hoje aqui, é um livro de filosofia antigo, eu trabalhava com... sim. As meninas, e ela tem os drops, né? E aí tem um aqui que eu acho sensacional, que ela fala sobre os fins da educação, e ela, quer dizer, não é um texto dela, esse é um texto que ela cita, né? Diz assim, o que se procura quando se joga futebol, não sei se você lembra desse textinho, é ganhar a partida ou jogar futebol. Os que perderam desperdiçaram o seu fim? E quando vamos ao cinema, qual é o fim? É por acaso só esperar que termine o filme? Precisamente essa ideia do fim exterior ao que se faz foi extremamente prejudicial à educação. O fim exterior e remoto deu sempre muita pressa em terminar. Na aula se deseja terminar a hora da aula, depois terminar o trimestre, terminar o ano, terminar o curso. A única meta é terminar, e assim se desperdiça a vida. É como se vivêssemos só para morrer. O fim da vida é ela mesma, não o seu término ou terminação alheia a ela. O fim da vida é o que fazemos com ela e nela, né? Desde o Sirigliano. Mas eu acho que é muito... Eu, assim, pensei muito nisso quando li aqui, porque é isso. É aqui e agora, né? Não é depois. É que os gregos falam lá, o aion, né? Que é esse tempo, né? É isso que você falou. Quando a criança está brincando, ela está inteira ali, né? Quando a professora está pesquisando, ela está inteira, não vê o tempo passar. Quando o casal está se amando, estão inteiros. Então, está ali, né? Esse aion, né, é uma coisa fantástica, né? Que deve se articular, claro, com Cronos e Kairos, né? O tempo físico e o tempo oportuno e tal, né? Mas isso é um papo para outra conversa. E a gente vive essa coisa assim, do que a gente... Acho que até você fala na tua palestra sobre espiritualidade, né? Que eu estou aqui, mas tem sempre alguma coisa que é mais interessante lá, né? Então, isso é muito forte, né? Aquela coisa, eu estou sempre com pressa, de estar com pressa em outro lugar. Né? Eu estou aqui, mas o quente mesmo está acontecendo. Aí quando eu chego lá, o quente mesmo, ou seja, eu nunca estou onde eu deveria estar, né? E na educação isso é gravíssimo, né? E se a gente não vai construir esse sentido e não vai encontrar, como você fala ali, e isso, aliás, é muito da psicanálise, né? Nós somos seres de falta. Então, aquilo que falta em nós, a gente vai encontrar em algum lugar, né? E assim, eu acho que o professor tem uma ferramenta muito, assim, ele tem um poder muito grande de talvez mostrar para o aluno que isso pode estar na arte, que isso pode estar na literatura, que isso pode estar, né, porque, assim, para que eles não se anestesiem, porque há diferentes formas de se anestesiar, não são só as drogas, né, é a religiosidade em excesso, há outras drogas, né, que podem, o consumismo, né, até quando eu lia o teu texto ali, aliás, gente, eu vou compartilhar aqui o link para vocês acessarem o e-book, tá? Já vou compartilhar aqui. Leiam o texto do Celso, leiam os outros textos que valem muito a pena, acho que é muito, muito rico, né? Mas aí você fala, né, da desumanização e fala dessa esquizofrenia, e eu lembrei, porque eu li há pouco tempo atrás, é um clássico, mas eu só li há pouco tempo O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e eles tomavam soma, lembra do soma? Que era aquela pílula que era para não sentir, né, para não se anestesiar. Então, assim, é necessário a gente construir sentido até para aguentar a vida, né? Outro dia meus filhos reclamando tal, e eu falei assim, viver é bom demais, mas viver às vezes dói, né? E a gente vai ter que lidar com isso, né? O que eu faço quando está doendo, onde eu busco essa ajuda, enfim, né? E eu acho que teu texto passa muito por isso, Celso, ele enfim, mostra que
na escola a gente pode ajudar o aluno a encontrar também esse... A gente deveria, pelo menos, fazer isso, né? Ajudar ele a encontrar esse sentido, porque quem disse que escola ensina e a família educa, não entendeu nada sobre educação, né? Escola e família ensinam e educam, cada um na sua... E justamente possibilidades, né? Um dos piores sofrimentos é o sofrimento da falta de sentido. Né? Uma das piores dores é... Porque se aquela dor tem um sentido, você consegue atribuir, você consegue passar, né? Mas quando falta, é uma dor terrível, que leva à loucura mesmo, né? Sim, como você fala ali, né? Ô Celso, eu vou só copiar aqui, ó, vou copiando aqui o link, tá? Ótimo. Vou colocar aqui. Tem muita gente que falou que queria, vai ficar gravado, então, essa live, então quem estiver assistindo, quiser compartilhar com outras pessoas, tá? Passe para os seus amigos, para os seus colegas, enfim. Aqui eu acabei de compartilhar o link para vocês acessarem o e-book. No final do e-book também tem um manifesto, né, Celso? Tem. Mas a gente vai continuar aí divulgando, né? E aí, eu quando li, Celso, esses teus, eu quero só, para finalizar, falar desses 3. O Celso fecha o texto dele falando sobre justamente isso que ele colocou aqui, né? Do sentido da humanização e que o trabalho com conhecimento na escola contemporânea passa por essa tríplice articulação que ele falou, então, que é compreender o mundo em que vivemos, né? Usufruir o patrimônio acumulado pela humanidade e transformar esse mundo. Né? E aí eu fazendo agora o curso lá com a Esther Pilar Grossi, nessa terça-feira ela falou assim, né? Ela disse que o aprender, né, deveria ser algo para que a gente possa gozar melhor a existência. Né? Então, se a gente conseguir passar isso, né, realmente, assim, quanto mais a gente conhece, melhor a gente usufrui, né? Porque a gente enxerga coisas que a gente não enxergava antes, né? Aliás, para o Piaget era isso, né? A gente não enxerga o que vê, a gente enxerga o que pode. E a gente pode enxergar também devido, né, ao que a gente já tem, como você mesmo falou, né? Se eu conheço muito, eu enxergo mais coisas, né? Se eu conheço muito pouco, as coisas passam batidas por mim, eu nem vejo, né? E isso, Celso, é uma coisa interessante, né? Porque eu pegando algumas coisas tuas para reler, coisas que eu li lá no início, né? Hoje eu leio com outros olhos, eu enxergo por conta das relações que eu vou fazendo com outras coisas, enfim. E essa questão do prazer, só eu sempre provoco os professores nisso, né? Porque conhecer dá prazer, né? E o Freud compara o prazer de conhecer ao prazer sexual. Isso, exatamente. Para ser mais específico, ao orgasmo, né? Então eu sempre coloco isso. Professora, se a sua vida sexual não vai muito bem, estude mais, pesquise mais, né? Exatamente. Vai mexer na mesma coisa, que é a libido. Isso é uma coisa incrível, né? É verdade mesmo. Além de tudo, isso, né? Quer dizer, então é vida, né? É vida. Né? É vida, exatamente. Celso, puxa, que delícia, né? Vou parar, porque senão a gente vai embora aí, e eu quero que as pessoas não se assustem e voltem para as próximas conversas, tá? Então, quem estiver nos assistindo aí, quem vai ver depois que está gravado, ajude a gente, por favor, a divulgar, porque eu acho que são essas oportunidades, né, que muitos professores não têm, né, e que a internet hoje nos dá essa possibilidade, né, de chegar aí, né, nós mesmos, a gente faria essa conversa como, né, onde que a gente ia se reunir em algum evento e realizar essa conversa seria bem difícil, então hoje a gente tem essa oportunidade. Celso, de coração, muito obrigada, tá, e você ainda vai vir de novo, porque você tem mais um texto, né, escreveu 2, agora tem que voltar 2 vezes. Tem que voltar mais uma vez, né? Participar 2 vezes, tá bom? Tá ótimo. Agradeço demais, Aninha. Foi um prazer, viu? Uma alegria estar com você. Muito grato. Então tá bom, gente. Muito obrigada, ó. Beijos para vocês e até a próxima. Vai ser no dia 21 com a Isabel Parolin, tá bom? Abraço, gente, e até a próxima. Eu vou só